E eu acho que a gente tem que ter jogo de cintura hoje também para aprender a lidar com diversos núcleos. Hoje tem os jovens, tem muito jovem com muito potencial de compra de imóvel, de locação. Eles estão vindo com muita força. E a gente tem que ter flexibilidade para isso. Eu acho que eu como profissional, mas também qualquer profissional, você tem que ter flexibilidade para aprender que o mundo não é mais o mesmo. Exatamente. Que ele está mudando. E ele muda muito rápido, né, Dri? Porque assim, você vê, a inteligência artificial dominou muita coisa, já existia há muito tempo, mas ela chegou literalmente chegando, né? Assim, as pessoas hoje ficam altamente impactadas com a tecnologia toda que nós estamos envolvidos hoje. E, ao mesmo tempo, diante da tecnologia, de todo esse avanço e desse conflito geracional que nós estamos vivendo também, porque são diversas gerações no mesmo tempo, né? Eu, por exemplo, sou de outra geração. E eu tenho que me atualizar, eu tenho que estar up to date. Hoje eu faço curso eu tenho um grupo que chama Liga dos Inovadores. Que legal! Que é sobre tecnologia, faço curso de utilização de IA. Então, assim, é super... Eu gosto de estudar. Sempre fui CDF, vamos dizer, e eu gosto de estudar. Mas essa modalidade, estudar tecnologia, estudar IA, eu acho que é uma coisa super importante. E é engraçado porque nesse nosso grupo, a gente tem pessoas... média de 50, 60, um ou outro de 30, 40, mas os demais são todos mais velhos. Então, tem gente com 80 anos inovando, fazendo coisa, desenvolvendo. Então, assim, é tão bacana você ver que hoje não tem essa história né? Não tem limite de idade. Agora, tem limite de você querer ir atrás da tecnologia, de outras coisas, né? Então, assim, tecnologia hoje você vai ser impactado se você quiser ou se você não quiser. Exatamente. Assim, não tem como, 1, 2, 3 IAs sendo lançadas diariamente. Então, você vai ser impactado, então você tem que aprender a conhecer, você tem que aprender a usar. E no nosso mercado, usar, acho que é o fundamental hoje em dia. Fundamental. E no nosso mercado, no mercado imobiliário, ela faz parte do cotidiano. Você tem chatbot, você tem informação, você tem que ter CRM, você tem que ter essa informação para criar um ambiente mais rico para o seu cliente, para que ele receba... Um roteiro mesmo, assim, né? De atendimento, de tudo, né? Então, na verdade, nem é um roteiro de atendimento, mas assim, o cliente, ele chega na imobiliária mais informado do que você. Porque ele já pesquisou tudo que ele queria saber sobre o local, ele sabe já sabe o que ele quer, né? Ele já sabe o que ele quer. E se você não tiver informação e não for ajudado pela inteligência artificial, de repente você tem menos informação do que o cliente, ou seja, o que você pode agregar a ele. Então, acho que o corretor hoje, ele tem que ter uma visão assim... 360, 360, né? Ele tem que... Assim, independente da formação dele, ele tem que conhecer um pouco de finanças, porque ele tem que saber orientar o cliente com relação a juros, a mercado, é melhor vender, é melhor alugar, como é que esse mercado está hoje. Investir, você vai investir? Ótimo, você vai usar métodos novos, agora a gente tem uma novidade entrando aí no mercado, que é comprar imóveis parcelados, assim, fracionados, garantidos pela blockchain. Isso é uma coisa que no Brasil está engatinhando, mas vai chegar, isso é tecnologia, é inovação. Então, assim, você tem que estar aberto a conhecer, acompanhar e tentar tirar o máximo para o cliente, né? O seu foco nunca pode ser em você. Esses corretores antigos que eles pensavam, eu vou vender. Não, ninguém vai vender. Você vai dar conteúdo, você vai acompanhar, você vai pegar o cliente pela mão e vai fazer o que é bom para ele, não o que é bom para você, né? E se você fizer isso, de repente você não vai vender para esse cliente, mas você vai vender para o próximo. Você vai ser indicado, ele vai dizer, nossa... Esse corretor, ele me indicou, ele me orientou, ele me mostrou o caminho, não era o que eu esperava, não era o que eu queria, né? E acabou. Então, assim, eu acho que a gente hoje, eu acho que o corretor tem que ser transparente, ele tem que ter noção, ele tem que saber uma avaliação, fazer uma avaliação justa, uma avaliação correta. A gente às vezes eu chego no imóvel que a pessoa está com valores ali completamente fora da realidade. Eu acho que se o corretor não sabe avaliar, ele não avalia. Ele fala, olha, vamos deixar para o outro, entendeu? Então, assim, é um trabalho, e você tem que ter inteligência emocional, porque você tem que saber lidar com as pessoas.
esse mercado, como você falou, o mercado dos super ricos, eles têm um ego inflado, eles sempre acham que eles são os melhores. Então, você tem que ter todo um jogo de cintura né? Para poder conversar com ele, explicar que, de repente, aquilo que ele tem em mente não é exatamente aquilo. Você tem que saber falar do entorno, saber falar da localização. Então, assim, são todos fatores que interferem não só na avaliação, mas na venda, na conclusão e no sucesso da venda, talvez. Exatamente. Né?